eu acho que já que a gente está falando aqui no assunto sobre mães, vícios emocionais e tal, um vício emocional, como se interrompe? Eu acho que é muito importante a gente falar nisso, como se interrompe um vício emocional e o quanto é importante que para quem é pai, mãe, entendam o mínimo possível desse assunto, porque é um assunto mais complexo. Para a gente parece aqui muito fácil falando, mas para quem nunca ouviu falar, é um assunto muito complexo, não é tão simples assim. Existem sim canais, existem canais assim como a Cíntia está trabalhando isso mais de uma forma para mães, para pais, né? Porque a gente não ensina para criança esse tipo de assunto. Esse assunto deve ser tratado na fonte, que é o pai e a mãe, né? Que é quem está instruindo a criança, que é quem está desenvolvendo a criança. Então, é muito importante que o pai e a mãe saibam um pouco sobre esse assunto para não se colocar, porque, na verdade, o filho vai ser a cópia do pai e da mãe. Então, as ações que vocês têm vão se refletir neles, entende? Então, não adianta a gente aqui dizer o que fazer com a criança, porque os vícios emocionais, eles não são óbvios, eles são camuflados, como eu falei no início, né? São coisas que a gente faz no piloto automático e que a gente não tem controle, geralmente, né? A gente já não tem mais percepção porque virou um hábito. E aí, se você não estuda, se você não melhora como pai e como mãe, provavelmente seu filho vai sair com os mesmos vícios emocionais. Assim como a Cintia falou do vício emocional dela, de às vezes aumentar o tom de voz quando ela perdia o controle, por exemplo, sobre o marido, sobre os filhos. O filho fez uma coisa errada, e aí você chama atenção aos berros. Gente, o filho não vai fazer diferente disso no futuro. Se do zero lá aos 10, 11 anos de idade você tratou o filho a grito, ele vai ser igual. E você não pode culpar ele no futuro se ele grita de volta com você. Quando ele começar a ter a percepção de vida, lá pelos 9 anos, 10 anos, o filho já começar a gritar de volta, é porque ele não é uma questão de culpa, mas é uma questão de vício emocional, e ele está acompanhando o mesmo vício emocional que você. Ele é a cópia. Ele está fazendo o que você fez com ele desde os meses de idade lá atrás. Basicamente é uma cópia. Exatamente. Tem até uma outra coisa também. Seu filho pode ser 100% igual você, por exemplo, repetir no caso, vamos lá, repetir que eu estou gritando com os filhos, né? Ou 100% o contrário, tipo aquela criança que não fala nada. Então ela não consegue resolver, todas as pessoas se impõem a ela e ela vai procurar relacionamentos assim, que vão se impor, que vão, né, falar mais alto ou que vão. É ali, minha palavra-chave é essa, minha palavra, ponto final é esse. E a pessoa nunca vai se resolver. Vai criar uma criança que um homem, uma mulher, que não resolve nada. Por quê? Porque sempre tinha uma autoridade maior. Então você pode ter as duas formas. Ou uma que repete exatamente o que você fez, que vai gritar, ser incisiva do mesmo jeito, ou 100% contrário, que vai ficar calada e que não vai resolver nada. Nunca conte com aquela pessoa para que ela resolva, para que ela realmente se imponha, ou se precisar de alguma coisa que ela precise dar a opinião dela, ela não vai dar. Ela vai ficar neutra, quietinha, porque alguém tem que fazer isso, entende? Então, pode surgir as duas coisas, né? Então, é ter mesmo o cuidado e ter a conexão, tratar com amor, trazer o amor mesmo. É o amor que vai solucionar isso. E se perceber, se você que é mãe, se percebe fazendo alguma coisa que você não gostaria, claro, minha querida, não importa. Todos nós sabemos que você ama seus filhos, você ama os seus filhos, né? Você que é pai, você que é mãe. Só que às vezes a gente traz e é inconsciente, não é porque você quis. Só que você só vai parar isso e às vezes a gente se culpa mesmo. E a mãe traz muito essa questão da culpa, né? Então, não se culpe. O que você tem que fazer é se observar. Opa, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Eu já fiz isso antes, falei que não ia fazer mais e estou repetindo. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha lá no passado. Vê da onde que está vindo esse vício emocional e se resolve. Começa a fazer exercício. Provavelmente o Felipe vai trazer aqui alguma forma de você se perceber mais. Mas já trazendo aqui, se observe. O primeiro passo é se observar, começar a ver mesmo o que você tem feito,
pontuar exatamente o que você tem feito e puxar isso para ter uma solução. Não tem como resolver uma coisa que você não tem consciência, entende? Então, para eu resolver um problema, eu preciso ter ciência, consciência disso. Eu preciso saber que aquele problema existe, entende? Se eu não sei que ele existe, não tem como resolver. Então, primeiro traz a percepção, a consciência, para depois a gente começar a resolver, ok? É uma forma muito simples é muito difícil a gente se observar. É muito difícil. A gente quase não tem a percepção de nos observar e relatar o que está acontecendo com a gente, né? Mas é muito interessante que se você tem um cônjuge ou pessoas próximas, pedir para ele observar alguns pontos. Por exemplo, assim, eu levanto o tom de voz, né? A forma como eu trato, se você tem um cônjuge, é muito interessante um escrever para o outro, e essa é uma técnica que funciona muito bem, porque quando a gente coloca as coisas no papel, nunca mentira vai para o papel, sempre o que é real. E vocês vão acabar percebendo que muita coisa é mito, é coisa que vocês criaram dentro da cabeça de vocês. Então, é sempre bom pedir para o cônjuge, como tu me vê tratando os nossos filhos? Sem medo, escreve o que tem que escrever, e depois você lê isso. O impacto é muito grande, né? Mas aí, a partir daquele momento, quando você lê aquilo, você tem duas opções entre se observar ou questionar. E aí é um detalhe muito grande. E aí o vício emocional entra, né, quando você está lendo o que está escrito, porque se você lê e pensar assim, não, eu não sou assim, e você bateu o pé dizendo, não, eu não sou essa pessoa que você escreveu, e vai lá brigar com teu marido, é porque o vício emocional tá num nível, já é crença assim, instalada vigorosamente, né? Agora, se você lê aquilo e diz assim, e antes de qualquer coisa assim, qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de julgamento que você fizer, seja em relação a você, seja em relação a quem escreveu ou aos seus filhos, você começa a criar consciência de observar aquilo e se observar, criar pontos. Cara, da próxima vez, se o seu marido escrever lá, olha, você grita com nossos filhos. E a próxima vez que você for falar com os seus filhos, você vai começar a perceber. E talvez você comece a tentar se controlar. Porque é natural das pessoas, quando a gente sabe do nosso problema, a gente tenta nos controlar em relação a isso, né? Tipo assim, não, eu vou ter cuidado para falar com os meus filhos. E aí acaba que cria, é como se fala, às vezes eu falo de uma forma mais simples, é como se criasse uma barreira de proteção para o vício emocional. Que daí ele só vai voltar mesmo quando acontecer um fato que está fora do teu controle, que é o quê? Quando você está, por exemplo, na sua casa, no dia a dia você não grita. E aí, o que você recebeu uma visita e seu filho faz uma coisa que você não gosta, e aí você se irrita com aquilo e aí entra o vício emocional. Aí é autossabotagem, né? Entra o vício emocional. E aí você percebe que você não resolveu aquele vício emocional. Até porque não vai ser de um dia para o outro que você vai resolver. E existem profundidades diferentes para crença e vício emocional, então tem que ter um pouco de cuidado, mas a melhor forma, o primeiro passo, assim como a Cíntia falou, é tentar se observar, mas é muito difícil nos observar. Então, se vocês puderem contar com a ajuda de alguém externo, de alguém que esteja observando vocês, conviva com você e tenha consciência de montar lá uma vez na semana, pede para a pessoa te observar um mês, cara, relata tudo o que eu estou fazendo, que tu acha que pode ser que seja um vício emocional ou que eu esteja fazendo agressivamente ou descontroladamente, por exemplo, assim. Porque passar esses vícios para as crianças, na verdade, isso vem de geração em geração. Por isso que a gente fala assim, a fruta não cai longe do pé. Realmente, não tem como cair, porque o seu filho aprende com você, ele não vai cair longe do pé. Ele vai ser a sua cópia. Se saiu lá de uma laranjeira, não vai ser uma melancia, vai ser uma laranja. A diferença é que como a Cíntia falou antes, existem dois fatos, porque daí entra perfil comportamental. Seu filho pode sair uma cópia de você se ele tiver o mesmo perfil, ou ele pode sair completamente ao contrário se ele tiver um perfil completamente diferente. E aí entra que ele vai se impor no grito igual como você grita, ou então ele vai ficar quietinho e a vida toda ele vai tentar encontrar pessoas que se sobreponham a ele para ele tomar atitudes, que decidam as coisas e tal. Mas isso são só dois exemplos, a gente poderia dar inúmeros aqui. Engraçado que, às vezes, esses ditados a gente acha um pouco ultrapassados, mas eles fazem sentido. Não que são verdades, tá, gente? Não é trazendo as verdades deles.
Mas o sentido disso, você parar para observar, não é. Peraí, o que que eu tenho repetido lá dos meus pais? O que que eu tenho trazido? Claro que a gente traz muita coisa boa, né? Mas hoje a gente vai falar algumas coisas um pouco mais desagradáveis, vamos dizer assim, mas porque são vícios emocionais. E esses são vícios emocionais que te atrapalham, não são aqueles que te levantam, que fazem com que você haja, com que você faça, mas são vícios. O que é vício? Vício só pela palavra já é ruim. Então é vício, uma coisa que você não tá tendo, não consegue controlar, né, no seu consciente e que tem atrapalhado seus resultados. Então é exatamente isso. Agora, essa questão do fruto não cair longe do pé, em algumas ações, algumas atitudes, você tem repetido lá as coisas que seus pais faziam com você, nos seus filhos? Ou na sua vida atual, ou a respeito do dinheiro, que foi a primeira coisa que o Felipe falou. Ah, eu não me dou bem com dinheiro, porque havia muita briga dentro de casa, e aí eu achava, e tudo era por conta de dinheiro, por pagamento e tal, e eu gasto todo o meu dinheiro, então antes de acabar o mês, já acabou todo o meu dinheiro. E aí eu sofro com isso, principalmente nesse período agora, né? Eu não tenho nenhuma renda, não tenho nada guardado, então estou passando um aperto agora. Então, o que foi que você trouxe lá de trás que tem feito com que todos os meses, mesmo consciente, você sabendo que você precisa guardar, que você precisa ter um investimento, ainda assim você não consegue? Acontece muito com traição isso também. As pessoas não sabem, tipo, a pessoa me traiu, a pessoa ela fez isso, fez aquilo. E às vezes está ligado a um vício emocional e a pessoa ela até quer parar, mas ela não consegue. Já vi casos assim, né? Casos extremos que por exemplo, assim, a pessoa não. Felipe, é idiota falar que a pessoa está fazendo sem consciência. Não, ela até tem consciência do que ela está fazendo. Todos nós temos consciência do que a gente faz o tempo todo. Só que a gente não entende o porquê que às vezes o sentido de fazer é mais forte, entende? E são vícios emocionais muito fortes, muito enraizados também. Principalmente o vício da traição. Todo mundo sabe que trair é errado, mas então por que a gente trai? Você entende? Eu não estou falando a gente no mundo, eu estou falando num sentido relativo para todo mundo, tá? Não significa que eu sentir a gente trai. Não é isso, mas eu digo assim, por que as pessoas fazem isso? E por que as pessoas traem? Por que acontece separação? Todo mundo sabe que trair é errado, então por que trai? Né? E aí entra um detalhe muito importante, às vezes são vícios emocionais. Né? A gente não sabe o que essa pessoa passou o que ela viu lá na infância. E aí entra algumas coisas que a gente às vezes fala sem querer. Nossa, é muito parecido com o tio. Nossa, ele faz o que o tio fazia. Igualzinho o tio dele, igualzinho o pai dele, igualzinho a mãe dele. Exatamente, porque aí a gente falou uma coisa muito interessante. Não tem como ser diferente do que o pai ou a mãe ou a pessoa que a criança conviveu. E aí dá para fazer um exercício até. Vamos para a prática. Eu sou muito da prática, eu gosto da prática. Porque é o que dá resultado, na verdade, né? Não adianta, eu sempre falo que não adianta pagar academia e não malhar, não vai ter resultado nenhum. Mas eu vou para academia e não malha, não adianta. Você vai para academia para bonito, só para é outro vício emocional, não funciona. Então assim, vamos para a prática, que a prática resolve. É bem simples. Você lista como era seu pai, lista como era sua mãe, a gente põe no papel isso e aí você começa a assinalar. Tipo assim, aí você pega uma caneta colorida lá, você escreve todos e pega uma caneta azul e uma vermelha. Azul para o seu pai, vermelha para sua mãe. E aí você bota a azul, quando for parecido com seu pai, você risca todos os azuis que você é parecido com seu pai. Pode colocar coisas boas e coisas que você não concorda, tipo coisas ruins. Eu grito, eu faço isso, faço aquilo, eu tenho vontade de fazer isso, porque o vício emocional, ele se manifesta como vontade, né? O que eu falei antes, por exemplo, em relação à traição, ele é o vício emocional da traição só. Ele é um vício emocional do trair? Não, ele não é o vício emocional de ir lá e conceder o ato. O ato, ele é, na verdade, o resultado do vício emocional. Mas qual é o vício emocional? Daí agora vocês vão até achar engraçado. Às vezes é o da adrenalina, que daí são substâncias, porque o vício emocional libera algumas substâncias no nosso corpo. Adrenalina do quê? De fazer escondido. Sabe? Talvez lá quando criança, o seu pai ou a sua mãe, sei lá, faziam algumas coisas, por exemplo, escondiam, não fala pro teu pai isso, não fala pro teu pai aquilo, não fala isso, não fala aquilo. E quando adulto, a criança, aquele vício emocional vai junto daquilo, sabe? De não precisar falar, de esconder algumas coisas. E a pessoa não sabe às vezes o porquê que sai a traição. Por quê? Porque a pessoa sente
ela sente inconscientemente aquela vontade de fazer aquilo. E aí, quando você vai trair alguém pela primeira vez, e aí a gente não sabe o porquê que algumas pessoas, depois de um tempo de traição, elas não se arrependem. Porque o que que acontece? Quando eu saio para trair a minha esposa a primeira vez, a adrenalina vai lá em cima. Existem alguns vícios, né? Que são vícios que geram prazer. Por exemplo, a adrenalina é altamente viciante, né? E aí são substâncias químicas, se a gente for explicar mais profundamente. Então não é o fato de conceder a traição, do ato da traição, é o caminho entre eu começar a encontrar alguém e ir lá e conceder o ato. Porque daí, o que que acontece? Ali no meio existe essa liberação de substâncias, que é o quê? A dopamina, né? Dependendo do caso, mas geralmente é a adrenalina. E a adrenalina é o quê? Você vai lá, você está se arriscando, escondido e tal. Olha o que eu acabei de falar, escondido. E às vezes não tem nada a ver com traição do pai e da mãe na infância. Às vezes tem a ver com o pai e a mãe esconder alguns fatos, dizer para o filho, não conta para a mãe, não conta para o pai. E aí a criança ela se sente emocionada. Nada mais do que uma liberação de quê? De algum hormônio lá atrás. Ela se sentiu feliz com aquilo por estar escondendo do pai, ela se sentiu bonitinho, engraçado, e aquilo gera um vício emocional para o futuro. É sempre assim? Não, gente, eu estou só generalizando, tá? Não significa que é sempre assim. Mas às vezes é. E aí tu não entende porque a pessoa depois de adulto ela trai, por exemplo, né? E aí a mesma coisa é andar rápido no trânsito. O andar rápido no trânsito, pode ver que por que tem pessoas que não conseguem andar devagar no trânsito? Ela sabe que correr pode dar um acidente. Ela sabe que correr pode causar a morte dela e de outra pessoa. E ela se arrisca, passa na contramão, fecha a frente de alguém, sai buzinando. E aí tu não entende por que aquela pessoa faz isso. É um vício emocional, claro. Por quê? Quando ela saiu atrasada uma vez, isso acontece, gente, até quando a gente estuda para uma prova. Ela saiu de casa atrasada uma vez, aí o que aconteceu? Aconteceu que ela estava atrasada, aí ela começa a andar rápido com o carro, aí o nosso corpo entende que tem perigo, adrenalina. Aí ele entende que tem mais perigo, endorfina, porque daí ele já prepara o nosso corpo para um impacto muito forte. E aquilo vai viciando você. E aí, no primeiro dia, você saiu 5 minutos, depois você sai 15, depois você sai meia hora. E aí você sempre chega atrasado, mas não dá nada. Quando você chega atrasado, aí tem o hormônio da felicidade, porque você conseguiu. É como se tivesse sido uma vitória interna. E assim se formam vícios emocionais, né? E aí você não sabe por que você corre o tempo todo no trânsito. Você não sabe por que seu marido dá um jeito. Por quê? Porque a sua mente está tão viciada que ela vai dar um jeito de te sabotar para que tu saia cada dia mais atrasado. Por quê? Porque, como todo vício da adrenalina, a substância de quando você saía 5 minutos, a quantidade injetada pelo nosso corpo era uma. Quando você sai 15, a sua mente entende que você está muito mais atrasado. Aí você vai correr muito mais, e aí ela injeta muito mais. E se torna um ciclo vicioso. A mesma coisa a traição. Você começa traindo uma vez só por mês, por ano, sei lá. E aí daqui a pouco 2, 3, 4, e aí chega num ponto que não tem como crescer mais. E aí a tua mente entende que aquilo já não gera mais prazer. Então você se arrepende do que fez. E a pessoa não entende o porquê que isso acontece, né? E às vezes isso aconteceu lá na infância, não tem como prever o que uma criança vai entender um ato, entende? É muito difícil. Cada um pode entender de maneiras completamente diferentes. É um exemplo, por exemplo, do dinheiro, voltando. Primeiro um exemplo muito claro que eu gosto de dar, que é, por exemplo, assim, quem é que deixava o tema da escola sempre para a última hora, quando criança? Deixava o tema da escola sempre por última hora. Olha só, olha que interessante isso. E cresceu com isso. E aí não entendia, deixava o TCC para terminar no último mês. Sabia que tinha que estudar para a prova, mas só ia estudar lá na última semana. Quase que todo mundo tem esse vício emocional. E é um vício emocional que veio da onde? Quando criança. Por quê? Porque talvez a gente não foi incentivado, né, a fazer o quê? A fazer as coisas. Não, isso aqui tem que ser feito, tem que ser terminado. Ou muitas vezes os nossos pais não agiram dessa forma. O nosso pai fazia correria quando tinha que fazer alguma coisa e tal, e não se preparava, e tu como criança copiou aquilo, e trouxe aquilo para a tua vida, entende? E aí, às vezes, se o seu filho está fazendo isso, ele não faz os deveres, ele está deixando lá para a última hora, gente, no futuro não vai ser diferente. Vai ser igual. O trabalho ele vai deixar para a última hora. A faculdade ele vai deixar para a última hora. Ele vai deixar tudo para a última hora. E às vezes o pai, o que acontece? Quando o filho faz isso, quando criança, ele vai lá, faz, tu não está fazendo porque isso, porque aquilo. E aí gera uma expectativa no filho, e o filho vai chorando, impacto emocional. E vai lá e faz a tarefa.
E aí ele conseguiu outro impacto emocional, só que agora do prazer. E aí, cara, quando ele crescer, ele não vai ser diferente disso. E aí você não entende por que seu filho não passa na faculdade. Você não entende várias coisas, até mesmo você, o porquê você deixa tudo para a última hora. Você sabe, todo mundo sabe que tem que resolver as coisas. Todo mundo sabe que tem que fazer. E tem gente que faz isso com o mais óbvio possível. Que é, por exemplo, assim, as coisas internas, coisas do dia a dia, vocês vão perceber isso. Por exemplo, assim, eu não lavo a louça. Vou sempre acumulando. E aí, quando não tem mais, eu lavo, sabe? Você sabe que tem que lavar, você sabe que tem que arrumar tempo, mas por que tu não faz aquilo? E aí aparece uma visita, caramba, você vai lá dar um jeito de conseguir, tá tudo certo. Opa, problema. Entende? Então, assim, e aí entra uma questão muito importante, que como os vícios emocionais atrapalham a gente na nossa qualidade de vida. Porque quando vê, você está fazendo tudo atropelado. Tudo atropelado, e você não sabe o que está fazendo. Vícios emocionais. E eles começam pequenininhos, assim. Começam saindo 1 minuto atrasado. Você sai até sem querer atrasado naquele minuto. E você não entende porque no outro dia tu saiu 2, 3, 4. Por quê? Porque a nossa mente vai dar um jeito de sabotar. Por quê? Porque existiu injeção do quê? Do que vicia. Tanto que a gente fala em vício. Mas o que é vício? É quando injeta lá adrenalina, dopamina e endorfina. São 3 substâncias. Quando essas substâncias... Vamos dar um exemplo. Você está subindo uma montanha e isso acontece muito. Tem gente que se mata por vícios emocionais, tá, gente? Quando, por exemplo, paraquedistas morrem por isso. Eles começam saltando de um lugar muito baixo. Por quê? Quando tu tá subindo a montanha, tu sabe que tu vai saltar. Então tem ali, começa a gerar uma adrenalina. Gerou adrenalina, quando tu tá para saltar, entra a dopamina. Que a dopamina é o quê? Alguém já sofreu um acidente e não lembra do que aconteceu? Por quê? A injeção da dopamina foi tão forte que é para amortecer a nossa dor. Que é o quê? É quando a gente corre risco de morte. E aí o que acontece? Quando tu pula e dá tudo certo, tu chegou lá embaixo, endorfina, vício do prazer. E aí você começa a saltar cada vez mais alto. E aí entra num ponto que eu já vi casos das pessoas se matarem e dizer assim, eu morri não porque eu saltei muito alto, eu morri porque toda vez que eu for saltar, eu vou achar o quê? Objeções para que aquilo seja cada vez mais arriscado, um nível de morte, para que a liberação de substâncias seja mais forte. Só que daí você chega num ponto que realmente a morte vai e acontece. Que isso é um caso de paraquedistas, morem muito, gente que salta de lugares perigosos e tal, e você olha para aquela pessoa e diz, meu Deus, como é que consegue? Por quê? Porque está tão viciado, o nível de vício nessas 3 substâncias que o corpo gera é tão alto que leva uma pessoa à morte. Né? Não a morte por excesso de substância, mas sim pelo que ela causa. Mas só que esses também são os vícios do dia a dia, os vícios pequenininhos. Então, os seus vícios tem chance, muita chance de ir para os seus filhos. Então, assim, se você... Cara, tudo é cópia, tá, gente? É engraçado, porque se você deixar a sua louça para lavar todos os dias empilhada e seu filho vê aquilo, não reclama porque ele não arruma o quarto. Não tem porquê. Não tem como. Eu então, gosto de chamar isso... a gente está lançando um quadro que é o tijolinho da verdade, tá? A gente chama que é o tijolinho da verdade, que é o quê? A pessoa vem e reclama assim pra ele, por que eu não faço isso? E você, como é que tá fazendo? E a pessoa assim, caraca, eu não tinha pensado nisso, velho. Não, mas aqui eu tô mandando ele. É óbvio, você só tá repetindo um padrão. Né? Tem que ter congruência. Se você não tem congruência, não tem como cobrar dos filhos, né? Então, é exatamente por isso que a gente tem que a cada dia, e não se culpe se você faz isso. Porque tem gente daqui a um pouco vai ficar desesperada. Caraca, mas eu faço tudo isso e tal. Não se culpe. O que você tem que fazer se faz, não faz mais, se policia. Entenda o que você fazia e começa a fazer diferente. Quando eu falo a questão de ter consciência, que às vezes a pessoa faz sem nem saber, é isso. Caraca, o que tem a ver a louça com o quarto? O que tem a ver... O que tem a ver correr no trânsito com vício de satisfação? O que tem a ver... Então, exatamente isso. Amiga, agora se você faz, deixa eu te falar uma coisa. Tenha consciência do que você faz. E procura reprogramar isso. De que forma? Fazendo diferente. Fazendo de uma nova forma. Aquilo que o Felipe falou, anota aí. Quais são os vícios que eu vejo assim, nitidamente que meu pai e minha mãe tinham? Marca lá. O que você tem? Começa a se observar. A primeira coisa que começa de qualquer
Vamos lá, vamos usar qualquer termo científico. Coloca aí. Qualquer coisa científica que foi descoberta é o quê? Na observação. Se você não observar, não tem como você descobrir nada. Então, se observa, reflita, veja o que você está fazendo, o que aconteceu lá do seu passado, aprenda com ele e faça diferente. Todos os dias, errei hoje, Cíntia, eu fiz de novo. Não tem problema. É o quê? Um exercício. Você faz isso há quantos anos? Quantos anos de idade você tem? E aí você vem fazendo isso, vamos colocar 20, 30, 40 anos. E aí de um dia para o outro quer resolver, assim como eu falei no início, né? Uma pílulazinha que resolve tudo. Não acontece assim. Então é o quê? É diariamente, diariamente, diariamente. Amiga, você vai ter que se policiar diariamente. Você, pai e mãe, tem que tomar essa consciência. Primeiro de tudo, a consciência. Tomou a consciência? Agora a decisão de quê? De mudança. Quer mudar? Quer fazer diferente? Então, né, pega esse seu passado, aprende com ele. Aprende, traz o que foi lá. O que foi de bom? Ótimo, maravilha. Continua fazendo. O que foi de ruim? Agora eu vou fazer diferente. Entende? E aí vai. Amiga, isso vai fazer com que você acabe de um dia para o outro só repetindo. Não vai. Isso é um exercício, vai ter que ser diariamente. É um exercício diário. Você tem que pensar, assim, um ponto importante, que, por exemplo, como é que se substitui isso? Gente, assim como se criou pela repetição, se substitui pela repetição. Mas eu tenho uma notícia muito boa para te dar, que, por exemplo, assim, se você tem 30 anos ou mais ou menos, não importa, mas se você tem já a sua idade 25 anos, você não vai levar os próximos 25 anos, não. É muito rápido isso, é uma questão de o hábito. Dependendo da pessoa, ele pode ser criado entre 30 dias e 1 ano, 2 anos. Tem hábitos que são mais difíceis, claro, e são hábitos que são... A gente está falando de hábito aqui. Por quê? Porque o hábito é o que faz você mudar o comportamento. Se você não gritava com seus filhos, e você começar a não gritar mais com seus filhos, automaticamente você substitui esse hábito. E existem 2 vertentes importantes, né? Por isso, você não tem que fazer pelo seu filho. Não, isso não existe, tá, gente? Eu vou mudar pelo meu filho, não. Você muda por você, porque automaticamente seu filho vai mudar quando você mudar. Porque se você mudar com um embasamento do que eu quero meu filho que ele seja feliz, que ele seja melhor, ele não vai ser feliz, ele não vai ser melhor se você não for feliz. Exatamente. A gente acabou de falar que laranjeira não dá melancia. Então não tem como você dizer para o seu filho ser uma melancia se você é uma laranjeira. Então, assim... E aí o que acontece? Cara, muda você, eu vou mudar porque eu quero ser feliz. Isso é crença de identidade. Você quer trabalhar a identidade do seu filho? Trabalhe a sua. E aí seu filho automaticamente vai ser a cópia. Posso trabalhar meu filho junto quando eu trabalho comigo? Claro que pode, sem problema nenhum, deve. Né? Trabalha a crença de identidade, quem ele é. Faz a pergunta para vocês, desafio vocês aqui a escrever no papel 30, 40 motivos. Eu sou quem você é. Eu sou feliz, eu sou grata, eu sou alegre, eu sou dedicada. É assim que se substitui crenças. Repete ela todos os dias, diariamente. Por quê? Porque automaticamente a nossa mente para de acreditar o que a gente vê. Se você lê o eu sou uma vez por semana, uma vez por mês, é muito difícil você lembrar. Porque a nossa mente, o que acontece? Ela sempre busca o que está mais próximo e o que mais a gente vê. Por isso que o que está acontecendo muito hoje é que se você olha notícias ruins todos os dias, você tende a ficar tão ruim quanto as notícias, porque você pensa muito naquilo. Por quê? Porque o primeiro acesso que você faz dentro da sua mente é pela última imagem que você viu, ou que você criou, ou que você leu, que é ver, ouvir e sentir. Então, se você faz repetidamente algo ruim, obrigatoriamente tu vai ter esse resultado. Então, se você mudar esse tipo de comportamento e começar a falar coisas boas, comunicar coisas boas, falar coisas boas, escreve 30 motivos eu sou positivos para ver se você vai reclamar do que você não é capaz. Você não vai. Tem gente que fala, eu sou burro, eu sou incapaz. Ótimo, continua falando isso. Tu vai ter cada vez mais disso, porque é o que tu faz, é o que tu acredita que é. Agora, muda isso. Eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou dedicado, eu sou inteligente. E aí você começa a trabalhar isso em você e começa a trabalhar isso no seu filho. Mas não diz o que ele é. Ele tem que dizer o que ele é, assim como você vai dizer para você. Por que eu protejo o papel? Por que eu falo bota no papel? Porque não tem como ir mentira no papel. E aí vocês vão entender o quanto é difícil saber quem nós somos. Mas tem como mudar quem eu sou? É claro que sim. É crença de identidade, identificação. Tem algumas pessoas que não sabem o porquê que elas vivem longe de outras, e algumas pessoas, mas eu não me identifico com a sociedade. Negativo, não é que você não se identifique, é porque o seu nível de identidade em relação à sociedade é completamente diferente. Talvez você seja uma pessoa que pensa, eu sou ruim, eu sou chato, eu sou não sei o quê,
E não é o que você pensa e sai da boca, é o que você pensa e só você sabe. É o que fica aqui dentro martelando. Esse é o problema. Entende? E é esse tipo de vício que você tem que mudar. Não é o que sai da sua boca só. Porque o que sai da sua boca é muito relativo, é muito baixo comparando aos pensamentos que você tem. E o que gera o nosso futuro, o que gera o nosso presente, é o que você pensa na maioria das vezes. Então, o que eu digo para vocês? Quanto mais durante o dia você repetir motivos eu sou, mais a tua mente vai acreditar que você é aquilo. E vai chegar um ponto que aí sim entra o hábito, que é o quê? A sua mente cria um hábito de que você é aquilo. E acabou. A partir daquele momento, você não sente mais medo em relação às pessoas. Você não sente mais medo em se comunicar com as pessoas, que talvez você tinha medo em se comunicar. Você não sente mais medo em se projetar para o público, em falar o que você sente. Por quê? Porque o que acontece? Automaticamente você está criando uma identidade nova da maneira que você quer. Entende? E aí o jogo muda, o mundo muda. E eu acho que o ser humano precisa disso para evoluir, principalmente na geração que a gente está, onde as pessoas elas estão mais dando opinião do que dizendo o que os outros são, mas tu perguntar o que ela nem sabe. Se eu pedir, na maioria, olha, eu posso garantir que 90% das pessoas ou mais não conseguem colocar 30 motivos eu sou no papel. Não conseguem. Porque a crença de identidade é tão baixa e tudo parte numa crença de quem eu sou. Porque se você não acredita que você é capaz, acabou seu jogo. Você nunca vai ter nada na vida. Você nunca vai correr risco. Porque se você não acredita, quem é que vai acreditar? E aí parte do princípio que eu não consigo. O fato de falar que não consegue, já acabou o jogo para você. Você mesmo encerrou o seu jogo. Tanto que tem uma passagem que fala, né? Estais presos aos próprios afetos, né? Não, estamos limitados aos próprios afetos. E realmente porque a gente nos limita. Porque você tem o poder de escrever 30, 50, 100, 200 mil motivos eu sou, que não interessa a quantidade, desde que você faça, e você tem o motivo de não fazer nada. Então não é uma opção, você se limita, ninguém limita a gente, ninguém veio e colocou uma... Deus não passou na fila do dia que a gente nasceu e colocou, esse aqui vai ser burro, esse aqui vai ser ignorante, esse aqui não tem inteligência, ninguém saiu com uma plaquinha, ninguém saiu com placa de trânsito lá e Deus carimbando a cabeça da pessoa, não, tu vai ser inteligente, tu não vai... Não, ninguém, é a gente que faz isso com nós mesmos. E claro, a gente tem a gente tem isso que vem de fora? Tem, quando nossos pais nos falam isso, quando nossas pessoas próximas, quando nossos professores, que são pessoas que a gente convive todo dia, falam isso, às vezes de maneira involuntária, entende? A pessoa nem sabe que ela está causando um mal na cabeça da criança. Não que seja ruim ou que seja bom. O vício emocional ele é bom, porque quando a gente aprende a superar ele, junto com ele vem uma carga chamada experiência, que não vem com idade, vem com tombo. Né? Porque se você correr de bicicleta e nunca cair, você vai continuar correndo negligente a vida toda. Agora, você levar um tombo para ver se você vai correr de novo. Você não vai correr, porque tem uma experiência, e essa experiência, toda experiência vem um aprendizado. E então, assim... Só colocando esse livro, O Poder do Hábito, que o Felipe falou aqui um pouquinho antes, ele falou sobre o livro Poder do Hábito. Se você ler esse livro, você vai se surpreender. Ele é um livro um pouco mais espesso e ele é muito científico, então pode ser uma leitura mais cansativa, eu acho, né? Eu gosto de livros mais dinâmicos, mas esse livro é poderoso. Quando você começa a ver lá os depoimentos, os exemplos que ele traz, você fala, poxa vida, como isso é poderoso. E como é simples criar um novo hábito. Né? Às vezes a gente acha que é muito difícil, mas não é. E o livro que eu trouxe à mão, esse eu não trouxe à mão, mas o livro que eu trouxe à mão é esse daqui, ó, Raiz de Rejeição. É um livro poderoso, um livro muito bom mesmo para você que tem. E é um livro fininho, esse é um livro simplesinho demais, ele tem um pouquinho mais de 100 páginas, mas ele é pequenininho, ó, tamanho da mão, tá vendo? E ele é muito fácil de ler, é uma leitura muito dinâmica, e eu indico você para fazer essa leitura justamente por conta desses vícios emocionais. Ela traz uma clareza maior ainda, porque uma hora aqui, né, Felipe, não dá para falar tudo. Não dá. Mas se você começar a se aprofundar, você vai começar a se perceber. Amiga, sim. E esse é o ponto. Se perceber. Traga percepção, consciência. Se você cria o hábito da percepção, cada vez mais fica fácil as coisas, entende? E o hábito, gente, o hábito se cria por repetição, tá? Existem mudar crenças por repetição, sim, completamente, tá? A crença se muda com repetição. Ou tem também, claro, de uma maneira mais rápida, que é forte impacto emocional,
que isso às vezes acontece sem querer. Pessoas que, já viram pessoas que sofrem um acidente e do nada a pessoa era uma pessoa completamente diferente de outra pessoa, porque no forte impacto emocional provavelmente aconteceu, não dá para entender exatamente explicar o que acontece aqui, ou como acontece de cada um, porque às vezes pode acontecer por uma coisa boa e às vezes pode vir por uma coisa ruim também, né? Depende do que a pessoa associou no momento do forte impacto, tá? Não é um forte impacto comparando um acidente, não significa se machucar, quebrar o cara, não. Pode ser uma coisa simples, pode ser um tombo, pode ser uma batida, qualquer coisa. Mas assim, o mais saudável hoje, e que está no nosso controle, que a gente pode fazer, tem algumas terapias hoje, tem o coaching também que trabalha muito isso, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, isso não importa. Vai no que você acredita. Se você acreditar no psicólogo, você vai melhorar com o psicólogo. Se você acreditar no coaching, mas tem que ir acreditando, é o primeiro passo, que você consegue. Mas assim, é o mesmo escrever no papel. Você pode escrever no papel, mas se você não acredita no que você está escrevendo, também não adianta. Então assim, a crença, o hábito, a gente instala com repetição, todos os dias. Não é a intensidade de um hábito que se cria, e sim a repetição, gente. Se eu quero correr todos os dias, eu vou até a esquina e volto todo dia ao mesmo horário. Eu estou criando o quê? Um hábito. Depois, não é a intensidade da corrida, mas o hábito de sair até a esquina. Você cria um hábito e todo dia você vai sentir vontade de ir até a esquina. Vai chegar um ponto que todo dia você quer ir até a esquina porque você criou um hábito. O mesmo hábito para Coca-Cola, para cerveja, não interessa. Por quê? Porque você cria hábito, não tem a ver com intensidade. Porque a maioria das pessoas, o que faz? Vou criar um hábito de correr todo dia. Vai lá e se mata no primeiro, no segundo, no terceiro, não aguenta mais. É claro, porque você não tentou criar um hábito. Você tentou criar a perfeição do hábito. Isso não funciona. Não importa a quantidade, não importa os quilômetros que você corre. Importa que você, no mesmo dia, no mesmo horário, seja um pouco antes ou um pouco depois, foi lá e fez o que tinha que ser feito. A mesma coisa para ler. Existe livro grande e livro pequeno? Não, não existe. Existe ler todos os dias. Mas em meia página, não interessa. Você cria o hábito da leitura, não é intensidade. Existe os livros grandes, amigo. Existe os livros grandes. Os livros que ficam em pé, eles são mais aviadores. A mente já dá um insight. Exato. Mas é que assim, o que se tem que entender é que assim, quando a gente parte de um princípio, eu quero ser melhor do que eu sou, não dá para julgar o que está vindo para nos ajudar, entende? Tem um ditado no sul que a gente fala que cavalo dado não se olha os dentes. Exatamente. Por que a gente fala esse hábito? É porque antigamente, para medir a idade do cavalo, até hoje se olha os dentes e eles sabem a idade do cavalo. Então o cavalo dado não se olha os dentes, porque podia ser um cavalo velhinho, mas não tinha por que discutir, tu ganhou ele. É a mesma coisa, se a gente se propõe a fazer algo, a nos mudar, não dá para querer questionar o que está vindo, entende? Então, assim, cara, eu vou mudar, eu vou ler uma página por dia, mas eu vou criar o hábito da leitura. Não é a quantidade, eu vou ler 20, tem gente que começa, eu vou ler 25 páginas por dia. Quando é 3 dias depois, já esqueci o livro. Por quê? Porque você não está acostumado a ler. Né? Você não está acostumado. É igual querer lutar. Eu vou para a luta, vou para a academia todo dia. E as pessoas querem começar já sendo maravilhosas na academia. Não vai. Primeiro você cria um hábito, depois você cria a intensidade do hábito. Esse é o ponto-chave. Mesma coisa para leitura. Cara, só não deixa de ler, porque a nossa mente, se passar 2 dias sem fazer, se foi. Já era. 2 dias sem fazer. Entre 15 dias, se eu esqueci um dia, tá de boa. Mas numa semana, toda semana esquecer um dia também é um hábito. Então não existe não ter hábitos. A nossa vida é feita de hábitos. Se a gente cria um hábito de fazer live todo dia, a gente vai sentir vontade de fazer cada vez mais. Mas ele precisa ser rompido. Tem um período. Tem gente que é 30, tem gente que é 90, tem gente que leva 1 ano. Mas é o quê? Cara, você tem que ter ciência e consciência de criar um hábito positivo. Demora, mas vai por mim. O resultado é magnífico, é muito bom. E aí, imagina que o hábito de ganhar dinheiro, por que não dá para criar um hábito de ganhar dinheiro? Dá! Começa todo dia para ver se logo tu não aumenta a intensidade de ganhar dinheiro. O problema é que as pessoas querem começar ganhando 1 milhão. E aí não funciona assim. Entende? E a gente chama isso de jornada do mestre. A gente está até saindo um pouco do assunto, né, Cintia? Mas só já que a gente está nisso, só as pessoas entenderem. Não, sim. E faz sentido para a ferramenta, né? A ferramenta que faz a mudança. Então, é a mudança que conta, né? Não conta aqui o vício emocional, não é o vício emocional esse como que eu faço para mudar isso? E esse aí o caminho.
Exato, porque quando eu crio um hábito, a minha mente automaticamente ela vai dar um jeito de fazer aquilo acontecer. Eu crio o hábito de ganhar, começo todo dia eu tenho que eu tenho que ganhar o real de alguém, todo dia. Todo dia eu tenho que ganhar R$ 5 de alguém. Eu tenho que vender uma coisa para ganhar R$ 5 todo dia. Não interessa o que eu tenho que fazer. Você está criando um hábito de receber todos os dias dinheiro. E aí trabalha a crença de merecimento também. E aí, o que acontece? Eu criei um hábito de receber. Automaticamente, depois de 30, 40 dias, a minha mente já está pensando em como ela vai receber mais. Entende? E aí você cria um hábito de doar todos os dias. Se eu receber 5, eu vou doar 1. Se eu receber 10, eu vou doar 2. Entende? Porque daí você também entra os vícios emocionais trabalhados positivamente, que é o quê? O hábito da gratidão, de ir lá entregar e receber algo em troca todos os dias, porque dado que é real, faz que você se sinta bem. É o quê? Você está sentindo feliz, que também é um vício emocional. Né? A felicidade também é um vício emocional, só que positivamente. Então, o que acontece? Você se sente feliz, mas automaticamente tua mente começa a entender, peraí, se eu conseguir me sentir feliz isso aqui, se eu doar mais, eu vou sentir mais. Então, automaticamente, ela vai achar razões para você ganhar mais, para que você doe mais. Mas é um hábito que você cria. Por isso que quem é rico tende a ficar cada vez mais rico. Por quê? Porque a mente dele já está tão acostumada a ganhar mais, a entrar todo dia, que ela já automaticamente ela faz isso como você escovar o dente. E aí você não entende porque uma pessoa é rica e fica cada vez mais rica. Assim como uma pessoa que ganha muito dinheiro quebra. Porque a mente dela está tão acostumada com a pobreza que ela vai dar um jeito de fazer a pessoa voltar para a pobreza. Uau. São vícios emocionais. Né? Mas tem como a gente trabalhar repetidamente, repetindo. Todo dia eu tenho que fazer entrar dinheiro. Como eu vou fazer? Não interessa, acha maneira, dá um jeito, não conseguir, vai para cima. Faz isso por um período de tempo, se chama Jornada do Mestre. Vai ter dias, talvez no início tu vai ter um arranque até bem bom. Depois tu vai ter uma estabilidade, que é quando a gente tem, parece que tudo está dando errado, parece que as coisas não vão dar certo, parece que não está dando resultado, e aí é a zona de resistência, que aí a vida testa para ver se a gente realmente tem importância, tem autoridade para lidar com aquilo, para ver se a gente é merecedor. Esse nível de resistência. No início ele é muito difícil, só que conforme a gente vai rompendo esses níveis de resistência, é como se fosse uma curva de um gráfico. Ela sobe, você começa, você tem um pico de dar certo, porque você fica feliz. Por exemplo, vamos dar um exemplo, gravar vídeo, Cíntia. Eu começo gravando no Instagram e tal. Eu me animo, só que depois de uma semana eu vejo que ninguém começou a me seguir a mais. E não estão dando o resultado que eu esperei que ia dar. Isso se chama a zona de resistência. É o que? A jornada do mestre. Eu vou ter que insistir até criar hábito por 30, 40, 50 dias consecutivos. E aí, nesse período, eu tenho a sensação de que nada está dando certo. Olha que interessante. E aí, só que depois disso, eu tenho uma leve queda. Que é a queda do tipo assim, opa, 40 dias eu vou dar uma descansadinha. E aí, quando você pensa em dar uma descansada, a sua mente está tão acostumada com aquilo lá, e sabe o que vai acontecer? Vai começar a dar certo. E aí, tu vai ter mais um breve arranque. Algumas pessoas vão começar a te seguir, vai ter algum movimento, você vai se sentir feliz de novo, e daqui a pouco você entra numa outra zona de quê? De resistência. Porque a nossa vida é assim. O tempo todo. Para tudo é assim, entende? E aí não tem como ser diferente disso. A nossa vida é isso. Sabe? A gente não tem como de um dia para o outro fazer dar certo. Isso é impossível. E é por isso é o que define, que separa os meninos dos homens, das mulheres das meninas. Que é o quê? Cara, tu ter consciência que essa é a jornada. Essa é a jornada da nossa vida. E aí, depois de um tempo, tu começa a entender que essa jornada é a jornada do prazer. E aí, você está tão acostumado com aquilo que aquilo já não é mais um fardo. Aquilo é diversão. Por isso que você pega um Paulo Vieira, você pega um Wendel Carvalho, e os caras estão aqui no celular o dia inteiro, e aquele negócio fluindo e não sei o quê. E aí você percebe que essas pessoas, a cada ciclo de mês, 2 meses, 3 meses, lançam um curso e tem um pico vigoroso. E aí daqui a pouco elas estabilizam, e daqui a pouco de novo. Por quê? Porque elas sabem que o processo é esse. E elas não se sabotam, porque elas já têm consciência do que fazer. Esse é o ciclo. Tanto que tem até um treinamento, que é o Poder do Tempo, que no dia já vai ser vendido online justamente para tratar esse tipo de coisa, né? Para as pessoas entenderem que a jornada, a vida é uma jornada, mas ela tem ciclos de jornada. E hábito, você cria um hábito de ter um prazer ou você cria um hábito de ter uma dor. E é uma escolha de cada um. E isso define o sucesso e o fracasso, basicamente. Ô, amigo, uau. E já está partindo aqui para o final a nossa live, né? Então,
Então, você aí que assistiu a nossa live, essas são uma das ferramentas, tá? De você realmente criar uma persistência, uma constância em fazer mesmo. E isso vai te auxiliar a ir para o próximo nível. E quando chegar no próximo nível, você vai se desafiar novamente e vai ter um próximo nível. Sempre tem um próximo nível. Sempre tem um próximo Né? nível. Sempre Sempre. a nossa vida vai ter uma carreira aí de próximo nível. Não é Em isso? todas as áreas, né? No relacionamento, sempre tem um próximo nível. Né? Show. Sempre tem. Show. E aí tem aí o curso Qual é o nome do seu curso, Felipe? Olha, eu não lancei ainda, tá? Vai demorar, como eu estou trabalhando com outras vertentes agora, mas eu lancei o Efeito Dominó, que ele também trabalha, eu estou lançando ele essa semana até. Ele é um curso que custa em torno de R$ 250, eu estou lançando ele por 25, estou liberando ele por 25 em função do que está acontecendo, porque eu acho que as pessoas elas precisam ter clareza. É um curso que é uma hora e pouco de curso, só que ele tem muita ferramenta prática, né? Então ele é um curso, ele é 1 hora de vídeo, mas ele leva 8 dias para concluir. Porque é justamente botar em prática, tá? E aí, o que eu vejo que está faltando hoje para as pessoas é ter consciência do que realmente importa na vida delas, do que realmente faz sentido. Assim como uma lei de Pareto, 80-20, 20% é o que realmente faz sentido na nossa vida, 80% é praticamente descartável. E esse curso trabalha só isso. Então, para quem tem problema hoje no seu negócio, não sabe para que área focar, não sabe o que dentro do negócio dele vai dar certo, em função que a gente está tendo uma mudança de mercado muito grande e a gente tem uma perspectiva de mercado em relação ao que vai ser e o que era, e passando por isso a gente sabe disso, inclusive o Marcos, eu acho que está assistindo, é meu sócio lá no Sul, a gente tem uma empresa que vende roupas, a gente tem vendedoras externas, a gente não trabalha com loja física, e a gente trabalha isso nelas, né? Então eu lancei justamente por isso e por conta... Eu, na verdade, quis fazer isso comigo, já faço isso, já faz mais de anos comigo, já que eu aplico essas ferramentas, e aí eu decidi por insistência até de alguns amigos, empresas, cara, tu tem que botar isso para o público usar, para o público vender, porque acaba realmente, eles têm razão, vão acabar ajudando muita gente com isso, né? Não lancei gratuito, a ideia era, a gente vai lançar um treinamento gratuito, mas é para telecom. Não lancei gratuito porque eu acredito que para a maioria das pessoas só tem valor o que tem preço. E então, eu acho que se você tem condições ou não tem condições, só o fato de você conseguir dar um jeito, porque o curso praticamente está de graça, só o fato de você conseguir dar um jeito de comprar já era uma resistência, entende? Então, quando eu entendi isso, eu percebi que para as pessoas faz muito mais sentido elas romper essa resistência, porque já é o passo que elas vão dar, né? E depois lá dentro elas vão entender, porque é um conteúdo muito, muito bom. Muito simples, gravado simples, nada demais, nada de fake lá dentro editado, é bem simples, sou eu dando aula com o meu quadrinho branco. Desculpa, a gente passou aqui. Sou eu dando aula com o meu quadrinho branco e é isso aí. Então, para quem quiser, acho que vai estar liberado agora a próxima semana já. Vai ficar liberado só 8 dias nesse valor, tá? Depois ele passa o valor. Show. Então, pois é, a gente está aí doando tá doando aí um perfil comportamental, né? Mas no entendimento, assim, eu entendo e eu acho que é válido sim, ô Felipe, essa questão de quando a pessoa se esforça para comprar, ela valoriza mais, isso é uma grande verdade. Né? Mas às vezes as pessoas querem muito de graça. As pessoas querem muito de graça e elas não param para pensar que só o fato delas ir à luta para conseguir já é uma barreira, já é um vencer na vida. Então não dá para tirar essa... Eu não posso ser negligente ao ponto de não fazer isso com as pessoas, não deixar a vida, não deixar as pessoas superar os próprios desafios da vida. Eu acho que isso é uma questão para os pais também, tá, gente? Jamais tirem a oportunidade dos filhos de vocês, jamais tirem a oportunidade que a vida está dando dos filhos se desafiarem em relação à vida. Tá? Não tirem essa oportunidade tentando resolver as coisas para eles o tempo todo, tentando fazer as coisas para eles o tempo todo, porque a gente vê muito nessa sociedade pessoas querendo tudo o tempo todo ao mesmo tempo e nem sabendo por que querem. Por quê? Porque talvez o pai e a mãe super protegeu. A vida, gente, a vida, ela dá para a gente desafios. Deixem os filhos de vocês superarem os desafios deles. Vocês estão lá para guiar, não para fazer os desafios por eles.
Então, isso foi uma dica, assim, muito Exatamente. Isso tem um vídeo meu aí aqui no YouTube, aqui no Instagram mesmo, né? No YouTube. Aqui no Instagram, lá no YouTube também tem, falando exatamente sobre isso, que às vezes os pais subestimam os filhos, né? Não querem, não permitem com que eles se desafiem, com que eles falam, caraca, ter aquela sensação de, pô, eu consegui sozinho, né? Eu vesti minha roupa sozinho, eu fiz isso sozinho, e o quanto é importante isso, né? O quanto eles vão levar isso não só agora, não é agora, é uma construção que eles vão trazer para a vida adulta, né? E aí a gente está lá com esse perfil comportamental, entendendo o momento em que os pais realmente, tem muita gente que está em casa, não faz a menor ideia de como romper esse desafio de estar com criança. É desafiador, também tenho, né? Tenho o Júlio de 3 anos, que é o meu menor filho aqui, e é desafiador, é mais desafiador ainda para quem mora em apartamento. Eu sei que é desafiador, né, ficar você com os seus filhos, principalmente se você tiver filhos pequenos que não entendem esse momento, eles não compreendem, né, por mais que a gente tenta falar o que é, mas eles não entendem isso. Então é desafiador a gente gastar essa energia dentro de 4 paredes, vamos colocar assim. Então, por isso eu estou doando lá, tá lá no meu perfil, eu tenho que seguir lá, tem o regulamento, né, as regras, mas nesse intuito, né, de toda forma. É muito válido essa questão de dar um desconto, de entender de que as pessoas estão precisando, né, nesse momento de um algo a mais, né, do que a gente pode fazer. E só de você estar aqui, Felipe, eu quero te agradecer de verdade. A gente já está indo aí para o final da live, até passou um pouquinho mais porque a gente caiu e voltou, né? Não tem problema. Né? Mas eu quero te agradecer pela sua doação, de doar seu tempo, seu conhecimento aqui para a gente, de estar acrescentando aqui na vida desses pais, dessas mães que vêm aqui acompanhando, né? E no decorrer do dia, eu vou deixar salvo aqui dessas 24 horas, outras pessoas também vão pegar desse conhecimento. Então, gratidão pela sua vida, gratidão pelo trabalho que você tem feito, né? Inclusive comigo também. E que Deus te abençoe cada vez mais, que você rompa aí cada vez mais e que nos ensine, né? Venha nos ensinando, venha deixando aí o seu conhecimento para a gente também, para que a gente venha crescer juntos, né? E muito obrigada pela sua parceria, né? Pela sua mentoria, pelo seu coach. Gente, que para quem não sabe, aí, o Felipe ele tem mentoreado, tem feito, é o meu segundo processo de coach, eu estou fazendo com ele. Mas justamente porque a gente sente a necessidade de sempre estar. E, ó, se você não sabe o que é um coach, filha, procure saber, procure entender um pouquinho mais. Às vezes a pessoa tem alguns preconceitos, ela não sabe nem o porquê tem esse preconceito, né? Então, procure saber um pouco mais, que isso é transformador. Os grandes líderes, grandes jogadores, pessoas aí recordistas, eles têm coach, eles fazem coach, eles não admitem ficar sem coach. Então, é um processo que eu quero pro resto da minha vida. Tá bom? Então, ó, um beijo, Felipe. Deixa aí você falar também, né, amigo? Eu que agradeço, muito obrigado. É sempre bom estar podendo participar, né? Eu acho que quando a gente pode levar para a sociedade, principalmente nesse momento, uma palavra de conforto, um pouco de conhecimento, não existe outra forma de crescer, para o ser humano crescer, a não ser através do conhecimento, através de informação, eu falo assim, de conhecimento organizado. Porque, na verdade, informação, a gente acessa um Google, tem a informação que quer, mas é uma informação descompassada e muitas vezes nos deixa cada vez mais confusos. Então, quando a gente pode levar para a sociedade, levar para as pessoas um conhecimento de forma organizada, onde elas vão poder pegar aquilo com ferramenta prática e utilizar, assim como nós passamos, é maravilhoso, é muito bom, eu acho que é de um ganho extraordinário. Mas queria te agradecer muito, muito por estar aqui mesmo. Muito obrigado por ter me convidado. Sempre que tu quiser me chama, não tem problema, né? A gente já trabalha há algum tempo, mas a Cíntia tem uma vertente dela, eu tenho a minha. Eu trabalho muito mais com o lado empresarial, ela trabalha muito mais com o lado família. Então, mas é sempre bom estar compartilhando, porque não existe vida separada, existe vida. Seja casado, seja filho, seja profissional, seja intelectual. Existe uma coisa só que é chamada vida e tudo está interligado. Então, muito, muito obrigado por ter me convidado e espero que a gente tenha outras oportunidades. Gratidão. Com certeza, já pegando esse fio aí, posso chamar a qualquer hora. Amigo, ó, gratidão por vocês que assistiram aqui com a gente, viu? E vai ficar salvo aqui por 24 horas e eu espero que você aproveite.
Pega essa ferramenta que o Felipe deixou aí, aplica, faça a ferramenta. Para mudar alguma coisa, ó, não adianta você só viver de conteúdo. Amigo, se você não aplicar, não vai resolver nada. Pega a ferramenta, Sim, anota, aplica, faz mesmo que vai dar certo. Tá bom? Um super exatamente. beijo para vocês. Obrigada, Felipe. Até mais, tchau, tchau. Valeu, tchau.